Começando mais um de Bycast, o nosso tema é Como o pequeno se torna o grande. Roda a vinheta. Mais uma vez aqui com vocês, eu, Matheus Gibai, e ao lado o nosso queridíssimo Patrick. De novo aqui, pra gente gravar um baita episódio hoje, vai ser bem bacana hoje. A gente tá meio desbalanceado, né? Tipo assim, a gente tá trazendo pessoa de muito alto nível do outro lado aqui, tá ficando complexo aqui. Semana passada já vi um jogador caro, esse a gente teve que ir na Europa buscar, o passe tá caro pra trazer esse pessoal, mas vai valer a pena, né? O pessoal de casa quer ver qualidade aqui, né? Pois é. Poxa, eu sempre tenho que ler, porque os currículos eu fico assustado. Tenho até que resumir um pouco às vezes. Estamos aqui hoje com o Rafael Martins, CEO e cofundador do Share, uma das maiores empresas de educação para o mercado de comunicação do país. É curador de alguns dos maiores eventos do mundo, tá? Do mundo, tá? Do mercado, mas eu já vou falar que é do mundo. Alemanha, Portugal, colunista de tecnologia da Band, professor, palestrante, mentor. Tem muita coisa que a gente pode entrar, mas seja muito bem-vindo, Rafael. Eu que agradeço, obrigado aí pelo convite. Sempre uma honra estar aí com vocês. Rafael, o tema principal é Como um pequeno se torna grande. Era pequeno? Era -1, né, cara? Não era nem zero, assim, né? A gente começou, o Share, na verdade, começou... ninguém me conhecia, eu era zero conhecido, eu morava em Gravataí. Eu trabalhei um tempo no varejo, depois dei aula muito tempo, né? E quando eu fui trabalhar em agência, eu comecei a ir em eventos, principalmente em São Paulo. E eu pensava, cara, é possível que não tenha evento aqui em Porto Alegre, né? Tinha um por ano, né? Tipo, e lá em São Paulo tem 4 por dia, né? E eu ficava pensando, pô, a gente tinha que fazer um evento aqui tão legal quanto os que tem lá. E vou organizar um evento. Só que, cara, eu tinha zero de tudo, né? Zero conhecimento em organizar eventos, zero dinheiro, mas tinha o principal, né? Que é a vontade de fazer o negócio acontecer, né? Porque hoje em dia eu percebo que é o principal. Montei o projeto da minha casa, assim, Google Docs, arquivo novo, o que eu queria, como eu queria que fosse, o que eu acreditava que as pessoas iam gostar e ia ser legal. Montei o projeto e aí eu fiz algo que eu faço até hoje. Eu anoto num papel quais são as empresas que eu quero que sejam meus parceiros. Esse é sempre o início do meu processo, assim, né? De vendas, até, inclusive, até hoje. Então, cara, e eu sempre boto os maiores. Porque, normalmente, a gente pega os menores porque a gente acha que é mais fácil vender para os menores. E, dependendo do que a gente faz, realmente é. Só que os maiores, eles te dão 2 benefícios, né? Mesmo se ele não compra. Se ele não compra, tu aprende muito mais do que tu aprenderia com um pequeno, né? Do processo de vendas, da questão da quebra de objeções, né? E todos os pontos que tem de uma venda. E se ele fecha, tu tá feito, né? Porque o cara é grande, né? Tu com certeza é um projeto que vai durar muito tempo, tu vai ganhar muito dinheiro e tal. Então eu sempre tive essa lógica, assim, desde o começo e eu levo ela até hoje, assim, né? E daí naquela época eu listei, cara, um evento de marketing tem que ser na SPM, porque é a principal faculdade de propaganda e marketing. Não olhou para nenhum outro, olhou já para o maior, assim. O maior de todos, né? E isso faz parte da minha metodologia comercial, né? Que eu mesmo criei, assim. Hoje ela existe um processo para isso, mas na época era empírico, assim. E eu preciso de alguém para divulgar. Vamos na RBS. Vamos achar alguma também, forma, né? de chegar na RBS. Para quem não é do Sul aqui, que talvez está escutando, é a Globo aqui do Rio Grande do Sul. Cara, eu cheguei lá na recepção da SPM, não conhecia nenhuma pessoa. Eu cheguei na recepção e falei, eu queria falar com o diretor da escola, porque eu tenho um projeto, queria apresentar para ele e tal. Isso é uma maluquice, né, cara? Um cara do nada, quem tu é, cara, né? Tipo, não conhecia ninguém, cheguei lá. E a menina falou, mas tu tem horário marcado com ele? Eu disse, não tem, mas se ele não puder me receber, eu venho num outro dia. Aí ela ligou para ele e falou, tem um rapaz aqui, que ele disse que tem um projeto, um evento, ele queria te mostrar, tu tem 15 minutos aí para atender ele? E a minha meta era conseguir um horário futuro com o cara, né? Não era nem que ele me atendesse na hora, né? E aí ele falou, não, manda ele subir aí. Na hora, mandou subir. Aí subi lá, o professor Genaro, que é o diretor lá da SPM até hoje. Hoje em dia, esses dias ele me encontrou no aeroporto e falou, pô, cara, eu devia ter te pedido 5% do share lá daquela época. E aí, cara, sentei na frente dele como eu tô aqui com vocês
E comecei a falar do projeto, né? Com aquele brilho no olho que a gente tem quando a gente fala de algo que a gente acredita muito, né? Só no papel, por enquanto. Só no papel, cara. Na verdade, eu nem tinha tirado o notebook, tava só falando mesmo. Eu tinha uma apresentação, mas é aquilo também, né? Tu gosta tanto daquilo que às vezes nem apresentação tu precisa, né? Tu Fica só fácil. é energia, né? De tu botar em cima daquilo. E aí eu falei, e ele falou, cara, era dia 10 de novembro de 2013 isso. E aí ele falou, cara, mas que maluquice isso aí, né? Tipo, quando é que tu quer fazer o evento? Daí eu disse, é mês que vem, dia 7 de dezembro. Ele falou, tá, mas tem menos de um mês, o que tu já tem? Daí eu disse, eu tenho essa reunião aqui. Tipo, ainda não tinha nada, cara, não tinha palestrante, não tinha nada. Eu falei, mas se tu me ajudar, vai dar tudo certo. Tá, mas o que tu precisa? Eu disse, eu preciso do auditório aí, sem custo. Eu preciso divulgar para os alunos. Se eu puder entrar nas salas, divulgar para os alunos que vai ter, deixar aviso nos murais e tal. E o que mais vocês puderem fazer além disso, se puder pagar o COF, os empréstimos, tudo, eu vou precisar de ajuda para tudo, Não mas... só pediu de graça, ainda pediu pra pagar o COF e as coisas. Cara, é isso aí, né? Vai chegar uma hora e o cara vai dizer não. Enquanto ele não diz não, tu vai pedindo, né? Empresário tem que ser cara de pau. Tem, né? Inclusive o nome da minha palestra é Até Onde Sua Cara de Pau Vai Te Levar. Olha aí. Que o meu futuro livro vai se chamar Até Onde Sua Cara de Pau Vai Te Levar. Não. Porque quando tu não conhece ninguém, quando tu não tem dinheiro, o que te resta é ser cara de pau, né, cara? E esses dias eu até dei uma palestra para a OAB e o nome o título da palestra era esse, né? Daí fizeram um disclaimer antes, não, doutores, é cara de Logo pau, pra mas OAB. é Tem uma que balizar história o lead empreendedora, lá. uma história empreendedora e tal, não vão achar que é ruim. E aí, cara, ele falou, cara, mas dezembro, dia 7, pô, vai estar calor, né? Dia 7, quinto dia útil, as pessoas vão ter recebido. O cara vai pra praia, tipo, não vai ficar em evento e tal. Que eu acho que isso é uma coisa que é um exemplo, né, claro, de como é empreender, né, cara? A gente resolve empreender e as pessoas que estão em volta de nós, às vezes por nos amar, por gostar da gente, não querer que a gente sofra, cara, vai fazer outra coisa, né? Tipo, vai estudar, vai fazer um concurso público, né? Quantas vezes eu ouvi isso? Porque existe uma geração antes da nossa, assim, né, que privava pela segurança, né? Então, por isso que tem muita gente que trabalhou 30, 40 anos na mesma empresa, no mesmo cargo, né? A gente veio com um chip um pouco diferente, né? Mas, enfim. E aí eu falei para ele, cara, confia em mim, vai dar tudo certo, né? Me cede o auditório aí, deixa eu divulgar para os alunos que tá tudo certo. Porque ele falou que não tinha verba para pagar o café. Eu falei, não, eu vou atrás. Eu falo muito com o Patrick, eu viro o Patrick, confia, vai dar tudo certo. É isso aí, Vai dar cara. tudo certo. Porque tu pode dizer que não vai, mas tu pode dizer que vai, né? E tu dizer que vai é mais motivador do que tu dizer que não vai, né? Muitas vezes é só por causa disso. E aí ele, cara, ele abriu o computador assim, a agenda do auditório, e falou: nesse dia que tu quer tá liberado, vou reservar aqui pra ti. Olha aí. E aí reservou, e ele falou: cara, eu não te conheço, não sei de onde tu veio, e eu te achei um maluco, mas eu acredito que os malucos que vão mudar esse país, vão mudar o mundo, então vou apostar em ti, vou te dar esse voto de confiança. Já pegar a primeira dica, ó, galera, bate lá na ESPN que ele vai te receber, ele vai liberar o auditório pra você, tá vendo? Ó, já vai lá. E aí, cara, em meia hora eu tinha esse PM como meu parceiro, meu patrocinador. Aí fui na RBS, eu conheci um analista que era amigo de um amigo meu, tipo, bem distante, assim. Aí o cara conseguiu uma reunião com o chefe dele, e aí cheguei lá também, não conhecia ninguém, nada. Eu falei, cara, a gente vai fazer um evento de marketing com vários palestrantes renomados, né, de São Paulo, que a gente vai trazer para cá. E vai ser na SPM, que é a maior faculdade de propaganda e marketing, que aí eu já tinha SPM, eu já tava grandão, né, cara? Saí do zero. E aí os caras, cara, legal, mas o que tu quer? Daí eu disse, eu queria um anúncio na 0 Hora, né? Para divulgar o evento. Só na 0 Hora, né? Porque, cara, às vezes, isso eu falo muito pros nossos alunos hoje até também, tu tem que dizer o que tu quer para as pessoas. A gente não diz. A gente tem medo, a gente tem vergonha, a gente acha que vai ser muito. Só que o que é muito para ti e o que é muito para mim? Talvez nossa proporção é diferente. Sim. Que foi uma coisa que eu sofri muito quando eu comecei a ir para São Paulo trabalhar, vender projeto. Cara, eu mostrava os projetos, os caras riam da minha cara, assim, tipo, só isso. E aí o cara acha que é ruim, entendeu? Porque eu tinha medo de cobrar 100 mil um projeto, 200 mil um projeto, né? Hoje a gente já fechou projetos até de valores maiores que esse. Eu lembro que eu mostrava o último slide me tremendo, assim, mas pro cara é o dia a dia dele, entendeu? Sim. Eu lembro que ano passado a gente fechou um projeto de quase 250 mil que,
Pô, eu fiz toda uma preparação, né? Rarará, e quando eu apresentei, o cara falou assim, até achei que ia ser mais. O cliente falou isso. Porque lá a proporção é outra. Aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, para tirar 10, 15 mil de alguém, tu tem que rezar uma Ave Maria. Lá é diferente, porque o mercado é maior, o mercado é mais maduro, né? Eles entendem um pouco mais vários pontos aqui. Claro que aqui a gente também tem muitas empresas, agências maduras, mas esse ponto da proporção, ela também é uma coisa que faz tu vender mais ou menos. Né? Porque a tua proporção é baseada na tua trajetória, né, cara? Então, por exemplo, eu sempre fui muito pobre até os 14 anos, né? Eu estudei em escola pública, minha mãe era faxineira, meu pai trabalhava com transporte. Cara, a gente se virava para comer, né? Então, era muito pobre. E do 0 aos 14, quando tu é muito pobre, tu nasce num lugar muito periférico, tu não é treinado para o sucesso. Tu é treinado para sobreviver. Então, todas as referências que tu tem é para sobreviver, né? Tipo, cara, vou fazer isso aqui para sobreviver. Então, por exemplo, minha mãe, sei lá, ela ganhava R$100 pra fazer uma faxina. Para mim, R$100 era muito dinheiro, entende? Porque ela ficava o dia inteiro trabalhando, se ferrando lá, limpando a casa dos outros para ganhar R$100. Então, a minha proporção de dinheiro era R$100. Né? Aí eu comecei a ir para outros lugares, frequentar. Por isso que é importante a gente frequentar outros lugares, para mudar as nossas referências. Né? Então tu começa a conviver com pessoas que fazem negócios de milhões, de bilhões. Hoje eu convivo com pessoas assim. E, cara, parece que é simples, mas talvez seja até. É o jeito de tu pensar, cara. É uma barreira que tu tem mental, assim. Né? Então, por exemplo, as minhas palestras. Cara, a maioria delas, até um tempo atrás, eu não cobrava. Aí um dia, um amigo meu que dá palestra, o Dado. O Dado cobra, sei lá, 20, 30 mil uma palestra. Estamos te aguardando aqui, viu, Dado? Estamos te aguardando aqui. Ele falou, cara, por que tu não cobra? Daí eu falei, cara, eu vou cobrar pra dar uma palestra. Ele disse, sim, pô, eu cobro. Eu disse, sim, mas tu é o Dado Schneider, né? O maior palestrante do Brasil. Eu sou o Zezinho da esquina, né? Comparado contigo. Cobra, meu. Daí eu fiz a proposta e mandei, sei lá, R$10 mil. E os caras, beleza, aprovado. E eu ia dar de graça, cara. Então, sabe, tipo... E aí, eu lembro disso porque foi muito marcante pra mim, assim. Cara, imagina um cara que veio do lixo, cara. Cobrar R$10 mil pra falar 1 hora pra 400 pessoas é surreal. Não existe isso. Se tu contar isso, as pessoas não vão acreditar, né? E hoje eu cobro pra... Algumas eu não cobro, outras eu cobro. Mas isso hoje tá dentro da estratégia da empresa, né? As minhas palestras, os lugares que eu vou e tal... Mas eu acho que esse ponto ele é muito importante, assim, né? E eu sou hoje conselheiro do Instituto Aceleno Mendes também, que não está no meu currículo, mas eu sou. É que não coube aqui, né? Muita coisa. É. E um trabalho que eu faço com os meninos lá do morro lá é falar isso para eles. É falar, meu, onde tu nasceu não é onde tu vai viver a vida inteira. Mas tu tem que quebrar algumas coisas internas tuas, assim. De entender que... Porque quando tu nasce num lugar assim, cara... tu vê um cara com um carrão, tu acha que tu nunca vai ter aquele carro. Que tu nunca vai morar naquele lugar porque tu nasceu errado, né? Tipo, na próxima, talvez, eu nasça numa família que tenha dinheiro ou num lugar que não seja periférico e tal. Então, tipo, isso é muito tocante, né, cara? E eu lembro que o meu primeiro emprego, para exemplificar isso que eu tô falando, eu era office boy. Eu pegava, né, era uma profissão que hoje tá até extinta, né? Mas eu pegava coisa na empresa e ia pagar no banco. Aí teve um dia que eu fui num bairro fazer uma cobrança, cara, e era uma rua que tinha um monte de condomínio fechado, saía um monte de carrão e tal. Eu tinha 15 anos, foi meu primeiro trabalho, assim. E eu morava em Cachoeirinha, em Gravataí, a minha referência era Cachoeirinha, em Gravataí. Aí eu fui para Porto Alegre e fui nesse bairro, e aí eu pensava, caraca, cara, o que os caras fizeram para conseguir ter uma casa dessa, cara? O que os caras fizeram para ter um carro desse e tal? E o lugar bonito, seguro, limpo, né? Tipo, um bairro nobre e tal. E hoje é o lugar onde eu moro. Olha aí. Então hoje eu entendo o que eles fizeram, talvez alguns já nasceram lá, né? Mas eu acho que esse ponto, cara, e eu venho batendo muito nele, porque eu converso com muita gente no dia a dia que tem baixa estima, né? Tipo assim, cara, pô, eu nasci aqui, vou viver aqui, vou continuar aqui. Porque tu não pode... O Guto, cara, que vocês falaram, o Guto vendia celular no calçadão de Canoas, cara. E hoje o Guto é milionário, né? Ele investe em várias empresas, a empresa dele é gigante, né? Então, acabei alongando nesse ponto, mas eu acho que ele é muito importante, principalmente porque a gente está falando para vendedores, né? Com certeza. Que eu acho que é a audiência de vocês aí também.
Existe uma limitação mental nossa da meta. Que é aquela história lá, né? Sem saber que era impossível, o cara foi lá e fez, né? Que tu fala pro cara que... Tem uma história até de um livro, esqueci o nome do livro, mas o cara entrou para vender e não falaram a meta pro cara. E o cara vendeu o dobro da história da empresa naquele mês, porque ninguém falou para ele qual era a meta. Porque senão ele ia trabalhar para bater a meta. Sim. Né? Então, e a gente como empreendedor, né? Vocês que têm uma empresa também, cara, quando a gente fala dessa proporção, a gente não se imagina em alguns lugares, né? Tipo, cara, nunca vou estar nesse lugar, né? Eu tava falando para vocês aqui antes de a gente começar que me convidaram para dar uma aula na FGV. Cara, FGV é só cara rico que estuda. Só né? a nata. É só a nata de São Paulo que estuda. E os caras me convidaram para dar aula lá, né? Mas enfim, voltando ao share, acho que esse ponto é importante deixar em negrito aí, porque todos nós temos uma história triste, né, cara? Todos nós temos nossas dificuldades, as coisas que a gente passou e tal. E eu acho que isso acaba limitando muito no nosso dia a dia as nossas decisões, assim. A nossa visão, né, do que a gente pode ou não ter. Cara, a gente pode ter tudo, né? Eu nunca imaginei que eu ia viajar para fora do país, por exemplo. E hoje eu vou 5 vezes por ano para cobrir eventos ainda, sabe? Então... A gente vai em Portugal e Alemanha, né, Patrick? Eu tenho que convencer, até o final do podcast a gente tem que convencer ele. É isso Portugal aí, e ó. Alemanha, ó. Então, uma proposta na mesa. Portugal e Alemanha. Mas aí criamos o Share, o professor lá topou, a RBS ajudou a divulgar, e aí depois fui nos meus amigos menores, assim, que tinha uma agênciazinha, falei, paga a passagem de um cara só, já me ajuda. O outro pagou a passagem de outro, o outro pagou o coffee, o outro fez o banner, o meu tio foi lá e me ajudou como staff, e, cara, deu tudo certo. A gente começou a vender, vendeu em uma semana, porque a galera gostou da identidade visual do Share, da proposta, né, do tudo que a gente faz. Vendeu, lotou, e aí no outro ano, em março, a gente fez a segunda edição do Share. E nessa edição a gente meio que replicou o modelo. Chegou um ônibus lá do lado da SPM, cara, com um monte de gente. E a gente, ué, que esse ônibus aí? E eram alunos da PUC do Paraná que tinham vindo de ônibus para participar do nosso evento em Porto Alegre. Legal. E aí o coordenador do curso desceu do ônibus e falou, cara, meus alunos encheram meu saco nesse evento, porque acharam legal os palestrantes, o tom informal e tal, que é aquilo, né, cara? Também a gente hoje vive num mercado que busca boas práticas para tudo, sim, que busca metodologia, playbook e tal, mas o que dá a subida do gráfico é o teu jeito de fazer. Né? Identidade. Eu acho que tu pode partir de uma estrutura, e é mais fácil tu partir de uma estrutura, mas tu tem que botar o tu ali. Porque senão tu vai ser igual a qualquer outro, e aí tu vai ser descartado facilmente, e tu vai ser apertado financeiramente facilmente também. Não tem um diferencial, entendeu? Eu contratar o cara, o outro cara é igual, os caras trabalham igual, fazem a mesma coisa, não tem nenhuma diferença. Né? E aí de 2014, aí, quando o professor veio e falou isso para mim, ele falou, cara, a gente quer levar esse evento para o Paraná, vamos levar lá para a PUC. E eu não tinha pensado nem em ir para o Paraná na vida, assim, né? E quanto mais fazer um evento lá. E aí a gente replicou o modelo, usou a faculdade, que já tinha uma estrutura, já tem auditório, já tem internet, já tem segurança, já tem limpeza, já tem os alunos, já tem a base ali para divulgar, para vender. Sim. E tal. Tinha tudo. E aí a gente fez essa segunda edição no Paraná, e aí de 2014 a 2019 a gente fez 123 eventos em todas as regiões do Brasil, de Porto Alegre a Manaus. Já tinha um case aí, né? Já tinha feito o primeiro, deu resultado. Cara, a gente foi replicando, que aí o terceiro evento foi em Brasília. A gente pegou qual é a maior faculdade de Brasília? É a faculdade tal, vamos achar os caras certos aqui, vocês que são especialistas nisso, né? De achar os caras certos. Achamos os caras certos, fomos lá mostrar. E aí a gente mostrou, cara, olha o que a gente fez na SPM, olha o que a gente fez na PUC do Paraná, vamos fazer aí em Brasília? Vamos. Porque os caras, para eles é muito barato, cara, é só ceder o auditório, divulgar para os alunos. Para eles é bom dizer que está trazendo uma atividade. E o que eles ganham com isso? Porque toda faculdade ela tem um desafio de trazer profissionais de mercado para dentro da faculdade. Tá. Porque os professores do currículo tradicional não necessariamente trabalham no mercado. Sim. São acadêmicos, né? Tem doutorado, mestrado e tal. E os alunos cobram isso muito. Conteúdos de mercado. Prática. E principalmente acesso a pessoas que trabalham em grandes empresas. Então, a gente também fazia isso. A gente levava o cara do Nubank, o cara do Google, o cara da Coca-Cola. E aí a galera enlouquecia. Tipo, vou ter contato com esses caras. Para a faculdade é maravilhoso isso. Porque a faculdade, não, por mais que ela tenha um setor de relacionamento com o mercado, não é igual o que eu faço. Né?
Então eu consigo levar, né, uma atividade extra para eles. E também a gente começou a fazer um levantamento para a faculdade de quantas pessoas foram que não são alunos da faculdade. E aí eu dava esse lead para a faculdade para ele vender para o cara virar aluno da faculdade. Então a faculdade entrava com o local, a estrutura, e aí tu que assumia todos os Eu riscos fazia o e resto. falava, te entrego o lead, aumento aí gera o case, porque a galera vai estar falando com o cara da Google, do É isso aí. E aí, cara, a gente fez 123 eventos. Fez em Brasília, São Paulo, Rio. E aí São Paulo foi um grande desafio também, porque São Paulo acontecem 4 eventos por dia, todo dia. Como a gente ia se diferenciar, né? Aí a gente não alugou auditórios tradicionais. A gente olhou empresas que as pessoas queriam conhecer e que tinham auditório. Então, o Twitter, por exemplo, a gente... Cara, vamos fazer... E aí, quando eu fazia a minha listinha lá, que eu vou fazer um evento dentro do Twitter. Vou fazer um evento dentro do Facebook na época, né? Não chamava Meta. E aí eu chegava para a equipe e falava, nosso evento em São Paulo vai ser dentro do Twitter. E aí os caras me olhavam, como assim? Dentro do Twitter? Tu conhece alguém lá? Cara, não conheço, mas conheço alguém que conhece e a gente vai achar o cara. Hoje eu conheço todos, né? Mas na época eu não conhecia. E aí, cara, o Twitter foi a mesma coisa. Eu fui lá, visitei eles, mostrei o share. E eu aprendi uma coisa com o cara do McDonald's quando eu fui vender para ele, que foi uma das primeiras marcas globais assim que patrocinaram os nossos eventos. Eu achei o cara no LinkedIn, falei, né, o que a gente fazia e tal. Aí o cara aceitou a reunião, aí fui lá, mostrei para ele que ia 200 pessoas no evento. Isso era importante pro McDonald's. Aí o cara falou, cara, olha só, sabe quantas pessoas entram no McDonald's por dia em uma loja? É 10 vezes mais do que o que tu tá falando aqui. Então, acho que toda a tua proposta não faz nenhum sentido pra gente. Mas lá no slide 7, tu falou um negócio que eu achei interessante. Se tu quiser, vou te ajudar. Pega o slide 7, monta uma apresentação nova e volta para uma próxima reunião. Daqui um mês aqui, marcou a agenda. Cara, eu fui para São Paulo, de Porto Alegre. Comprei uma passagem 10 vezes sem juros, botei no cartão, azar. Fiquei na casa de um amigo meu, fui de ônibus. Essas coisas as pessoas não sabem, né, cara? Mas eu tinha que estar lá. Então eu dei um jeito de estar lá. A gente conta do evento depois pro Rafa, pra saber como é que foi. E aí... Tinha que estar lá, fui lá, fiz a segunda reunião com o cara, apresentei várias outras coisas e tal, entendi a lógica do que ele estava falando. Ele falou, cara, tá bem melhor, mas ainda não. Eu fiz 4 reuniões com ele, na quarta ele falou, agora tá bom, vamos fazer. E nessa quarta foi um bi aí que o Rafa já fez, tá vendo? Cara, foi um valor muito alto para nós, assim, principalmente que a nossa proporção de dinheiro era baixa. E por que vender pro grande compensa? Por que não vender para os pequenos? A gente vende também para os pequenos. Só que quando tu vai falar com um pequeno sem nunca ter vendido para um grande, o pequeno não te compra. É muito difícil. Eu chego e falo pro cara, olha aqui meus clientes. Aí o cara, meu Deus, né? E ainda mais se é algo que cabe no bolso dele. Ele, eu tô contratando uma empresa que o McDonald's contrata, entendeu? Eu tô contratando uma empresa que a Azul contrata, né? Então, isso é muito para argumento de venda. Facilita assim, a venda. E claro, a gente hoje também tem um limite ali de ticket, que a gente não baixa isso. Hoje de manhã até fiz uma reunião sobre isso. 3 bi, mais ou menos. Né? Não, é menos. Mas eu acho que, de novo, né, o ponto da proporção, assim, quando eu falei com o McDonald's, cara, sei lá, eu falei pro cara que eu precisava de 30 mil reais, por exemplo, não lembro se é isso, tá? Daí o cara falou, cara, a gente vai fechar, mas eu acho que tu precisa de mais do que 30 mil reais. Porque se tu quer fazer isso... Cara, porque isso eu falo muito também, né? Na nossa vida profissional, a gente vai achar uns 100 caras, pode falar a palavrão? Pode. Vai achar 100 filho da puta. Para um cara legal que realmente vai te ajudar, que realmente vai, sabe, se importar contigo, com a tua empresa, com o que tu tá fazendo. E esse cara se importou, né? E aí ele falou, cara, eu vi que tu veio aqui. E eu contei para ele no café, antes de começar, que eu tinha vindo de Porto Alegre só para fazer a reunião. Daí o cara, caralho, né? Tipo, o cara saiu... Parcelou em 10 vezes. Saiu. Eu não precisei falar que eu parcelei, porque ele entendeu, eu acho. Sabe? Ele notou, né? Porque eu falei, cara, isso aqui é a chance da minha vida, cara, né? Como diz os Racionais, eu só tenho uma chance, não posso errar, né? Então, eu ficava pensando isso, né? E eu acho que o cara gostou de mim. E eu acho que isso também, principalmente quando tu não é conhecido, tu é pequeno, algumas pessoas vão ter empatia com a tua história.
com o teu correr atrás, né? Tipo, pô, esse cara corre atrás, esse cara se puxa, né? Como a gente fala aqui no Sul, tu já decorou Já decorei algumas coisas. os dialetos gaúchos aqui. Eu já falo um bar. Eu costumo dizer até pra minha equipe, assim, que todo esforço é reconhecido, cara, de alguma forma. Então, assim, a única coisa que tu não pode dizer é que tu não se esforçou. Né? Tipo assim, tu pode não conseguir, várias coisas eu não consigo, mas eu nunca deixo de, cara, eu vou até o limite que eu posso, assim, pra fazer o que eu tenho que fazer, né? E hoje a minha história me mostra pra mim mesmo, não, porque assim, a gente fala muita coisa pra fora, né? Pro externo, mas tem aquele dia que tu chega em casa, tu olha no espelho e fala, cara, hoje eu fui muito foda. Tipo, hoje eu fiz um negócio inacreditável, assim. Hoje eu vendi, né? Tipo, eu tenho um investidor nosso que ele fala que tá com problema, vende que passa, né? A gente fala uma coisa parecida. A gente fala que todos os problemas se resolvem vendendo mais. É tipo isso. E o financeiro lá da minha empresa, às vezes a gente tá conversando, ela se vender vai passar tudo isso aí. Toda essa dor de barriga aí vai passar. Então, eu acho que isso também, né? As pessoas têm vergonha de dizer que são vendedor. Eu sou um vendedor, cara. Eu sou CEO do Share, sou educador, né? Todo o meu currículo aí, mas no fim das contas, cara, só existe uma profissão, que é vendedor, né? Porque a gente está vendendo o tempo todo. Então, fizemos todos esses eventos em todas essas cidades, e aí em 2020 veio a pandemia e a gente se ferrou daí, né? Porque... É só até para o pessoal entender. O Share, ele começou com evento, esse tempo trabalhava fortemente em eventos. Só eventos. E a nossa lógica era descentralizar o conteúdo de qualidade. Essa é a nossa tese. Inclusive, a gente falou com o Guto sobre esse aspecto, nessa fatia que você vai entrar agora. Então, quem viu o episódio com o Guto já vai pegar aí que o Guto falou exatamente desse momento da pandemia e do Share. A gente... Porque a nossa lógica, a tese da nossa empresa... Isso eu aprendi com o tempo, assim. Qual é a minha tese pessoal, assim? Cara, eu acredito que com educação de qualidade as pessoas podem chegar onde querem. Essa é a minha tese. Porque eu sou o produto dessa tese. Eu, Rafael, quando eu tive acesso à educação de qualidade, a minha vida mudou e hoje eu estou aqui dando entrevista para vocês, né? Então, é a prova disso. Então, hoje, no fim do dia, o que eu faço é trabalhar todos os dias para dar acesso à educação para as pessoas. É isso que eu faço. Mas eu ganho bastante dinheiro fazendo isso também. Coisa né? boa. Né? E não tem problema tu ganhar dinheiro fazendo isso. Só que esse propósito, claro, é o que faz tu não desistir, cara, nos dias difíceis, sabe? Ou quando tu tem uma maré difícil, cara, um mês inteiro, né? Mas tu acredita nisso que tu faz? Cara, acredito muito. Então, tu vai achar um jeito, né? E eu achei na vida vários jeitos, assim, né? E na pandemia a gente parou de faturar de um mês para o outro 90%. De março para abril ali, quando estourou a pandemia. E a gente tinha 14 eventos que a gente ia fazer em 2020, 7 patrocinadores fechados, já tinham pago já, inclusive. A gente tava voando, cara. Ia ficar aquele ano, eu ia ficar milionário aquele ano, assim, né? Tava quase, e naquele ano eu tinha certeza que ia ficar. Tinha, enfim, um monte de coisa acontecendo. A gente inaugurou a escola, a gente tem uma escola na Independência ali, entre o centro e o Moinho de Vento. A escola do Share, e gastamos todo o nosso dinheiro para montar a escola, né? Tudo que a gente economizou de 2013 e 2019 para montar a escola em 2020. E aí, em janeiro, quando a gente inaugurou a escola, a gente divulgava nos canais do Share, a gente falava, e os alunos, cara, quero estudar na escola do Share, foram vivendo aquilo com a gente e tal. E aí, quando a gente abriu as vendas em janeiro, lotava todas as turmas de um dia para o outro, assim. Porque todo mundo, a gente esquentou muito a base, né? Tipo, os caras estavam enlouquecidos, tipo, inaugura de uma vez isso aí, cara. Me manda o link pra mim comprar e tal. E aí a gente começou a botar isso. As turmas eram no final de semana, né? Todos os finais de semana de janeiro, todos de fevereiro, todos de março. A gente já tava em abril, maio, junho. Já tava fazendo turma em junho e vendendo em janeiro. E aí de pessoas vindo de outros estados, cara, para estudar na escola do Share. Por quê? Porque a nossa tese é muito forte. Nosso propósito é muito forte. E os caras se identificam com isso. A gente tem não só essa questão da educação, mas a gente é mais informal. Vocês devem ter percebido. A gente tem identidade visual. O design é uma coisa que a gente não abre mão. Tem que ser sempre muito bonito. Porque a gente entende que isso faz parte da aprendizagem das pessoas. Facilita a aprendizagem, né? E aí, enfim, a gente foi fazendo tudo isso, né? O Share foi crescendo. A gente, aí nessa época, deu esse baque, né? E aí foi muito ruim, cara, porque assim, eu fiz umas 5 reuniões que o tema era a empresa vai quebrar.
O financeiro trazendo a planilha, assim, falou, ó, do jeito que tá aqui, parou de faturar. Todas essas pessoas que se inscreveram estavam pedindo dinheiro de volta. Sim. Os patrocinadores estavam pedindo dinheiro de volta. Só que o dinheiro tu não guarda, né? Tu investe. Já tinha ido. Já tinha comprado brinde, já tinha comprado outras coisas. A gente comprava em grande quantidade. Então, só que aí, ali foi um MBA na prática, assim, cara. Porque eu fiquei o dia inteiro resolvendo problema. Basicamente era o que eu fazia. E aí o financeiro, um dia a gente estava conversando lá, não só o financeiro, mas a equipe lá dos líderes, e a gente falou, cara, se a gente ficar fazendo o que a gente fez na última semana, a gente vai quebrar. Que é só resolver problema. A gente tinha que dividir metade do tempo resolver problema e metade o que a gente vai fazer para não quebrar. O que a gente vai vender agora, já que não dá para vender o que a gente vendia, né? E isso nos salvou naquela época. Entender e parar e ver que, cara, a gente precisa continuar vendendo, seja o que for. Mas a gente precisa continuar vendendo. O que é que a gente vai vender? Vamos pensar. Mas se a gente ficar só resolvendo o problema, a gente vai resolver o problema de todo mundo e a empresa vai quebrar. Porque a empresa está aqui para dar dinheiro, né? Para dar lucro, para, enfim, para pagar as pessoas. E aí eu já tinha uma ideia de fazer uma plataforma de cursos, porque era uma coisa que muita gente fazia, era um pouco resistente e tal. Só que eu não tinha dinheiro para fazer, né, cara? E aí eu, putz, como é que eu vou conseguir dinheiro, né, cara? O banco não estava dando dinheiro para ninguém, porque estava todo mundo... e aí eu estava lendo algumas coisas e tal, sempre gostei muito de estudar e li um artigo sobre startups, assim, e captação de investimento, e disse, é aí que eu vou, cara. E aí eu eu tenho o print até hoje na minha palestra, que é eu no YouTube lá, como fazer um pitch. Eu não sabia, né? Aí eu olhei 20 vídeos lá de como fazer um pitch, anotei tudo, montei um pitch, e aí chamei 3 caras que eram dessa área, assim. Isso também foi uma estratégia que deu certo, assim. Eu elenquei 10 pessoas que eu achava que tinham dinheiro do meu círculo e que poderiam botar uma grana. Só que eu pensei, cara, para mim, quando eu for falar com esses caras, eu tenho que estar com o discurso redondo. E eu ainda não tô seguro. Então eu vou apresentar para uns caras que eu sei que não vão entrar e que eu sei que não vão comprar, mas vão me ajudar a deixar o discurso redondo. Né? E assim, hoje o investimento médio para a pessoa poder pegar e, quero abrir uma plataforma de curso. O cara tem que, porque eu imagino o seguinte, o cara vai pegar uma câmera, vai começar a gravar e vai abrir ali uma plataforma, vai colocar na Hotmart, uma QIFI, em um lugar assim. Inclusive paga a gente, QIFI e Hotmart, pode colocar o patrocínio aqui. Mas, eu imagino que você queria construir a sua plataforma, a sua estrutura. É que quando tu capta investimento, tu não tá vendendo o presente, tu tá vendendo o futuro. Tu tá dizendo, cara, eu vou ser o cara mais foda desse mercado daqui 4 anos, baseado nisso, nisso e nisso. E aí o investidor aposta nisso ou não. E a visão de ter um CEO que dá a visão, porque hoje eu e o Patrick, a gente tá muito certo, porque eu sou o maluco, eu sou o louco que fala, não, a gente vai fazer, vai ir. Vamos pra Alemanha, vamos pra Portugal, vamos fazer isso. Aí o Patrick chega assim e fala assim, Tibai, não vai fechar a conta, puxa aqui, segura. Algumas coisas eu consigo, outras não, mas a gente vai tentando. E nesse lado de falar com o investidor, é um maluco que ganha? É o cara que dá a visão? Porque, cara, assim, tu imagina o Mark Zuckerberg, quando ele tava em Harvard lá pensando no... Acho que ele deve ser muito maluco. É um maluco, cara. O cara, pra criar um negócio desse, tem que ser psicopata, não é um cara normal, entendeu? Que cria um negócio desse. Tu acha que o seu Colombo, o seu Labs, são pessoas anormais, cara. Que vêm lá na frente... E que quebram essas barreiras mentais que a gente estava falando antes. Sim. Cara, quem disse que eu não posso ter a maior empresa do mundo do meu segmento? Quem disse? Sabe o que eu fiz? A gente voltou do Noroeste Summit e o Patrick, ele deve ter achado que eu era maluco, porque o que eu fiz? Eu falei assim... depois tem que contar como que foi a ida pra lá e por que tá acontecendo esse bate-papo. Nós vamos entrar nisso, mas assim, fomos no evento, né? E eu falei assim, cara, aqui em Novo Hamburgo não tem evento. Eu falei, tá, vamos fazer vamos dar um jeito. Eu marquei, no outro dia a gente tava na FENAC aqui. Do nada. O Patrick olhou minha agenda, FENAC? Como assim? Fui lá na FENAC e descobri que era muito mais barato do que eu imaginei. Isso aí, as barreiras mentais. E você achou que era... Que é aquilo que eu falei. Isso não é pra mim. Quem sou eu pra fazer um negócio desse, né, cara? É isso aí. E o maluco, ele vai rompendo essa barreira pra poder chegar em investimento. Poxa, eu antes de ter uma conversa mais a fundo com investidores, antes de ter uma conversa... E aí eu tive conversa antes, mas depois que eu conversei com você e com o Guto, me quebrou outra barreira que eu falei assim, cara, tá muito mais acessível... O dinheiro tá muito mais acessível às pessoas do que a gente acha. Tá muito mais perto do que a gente acha.
porque a gente vê gente que compra network, a gente vê gente que vai em evento, a gente vê gente que faz isso, e a gente acha que a gente não consegue chegar. E a pessoa que tá escutando a gente, ela deve achar assim, poxa, eu sou um negocinho desse tamanzinho, eu sou um vendedor que vende uma coisinha pequena, e como é que eu vou chegar no Rafael e conversar? Cara, se você for no evento, você fala com o Rafael. É isso aí. Tenho certeza que ele vai estar no stand em algum momento e você vai conversar. É isso aí. Que as pessoas acham que não tem nada interessante pra falar. Mas às vezes tu não precisa falar nada, precisa só perguntar. Né? Que é o que eu fazia quando eu não sabia nada. E quando eu não tinha nada interessante pra falar. Eu falava, cara, como tu construiu essa empresa? Você não sabe da história por trás de falar com você como foi, Rafael. Você não sabe dessa história. Essa história é legal. Mas seguindo nesse ponto específico, cara, do investimento, assim, aí eu falei com 3 caras, e aí o primeiro pitch que eu fiz, o cara falou, cara, tu quer 100 mil reais? Não fala isso pra ninguém. Eu disse, por quê? Porque 100 mil tu não faz nada. Tu tem que pedir no mínimo 500 mil. Daí eu, barreira mental, né? Daí eu fui lá no PPT, apaguei o 1, botei o 5, e aí fui pro próximo. Daí eu mostrei 500, e ele falou, acho que o valor tá adequado e tal. Cara, 400 mil reais a mais, só porque o cara falou que eu podia botar. Entendeu? Aí só porque eu botei lá, daí... Muda o PPT nosso. Vou mudar agora. E aí eu falei com o cara e tal, aí o cara falou, cara, isso não... Aí o terceiro já tava mais ou menos, tá, agora acho que tá bom. E aí o terceiro falou, cara, eu acho que... O cara me ensinou a calcular e falou, acho que precisa de 650, não 500. Daí eu disse, então é isso aí. Eu fui lá no PPT, apaguei o 0 e os 5 botei 6 e 5. Aí eu fui falar com os 8 caras. Daí eu pensei, bom, 650 mil, se eu pedir 150 para cada um, eu vou conseguir chegar lá. E aí eu olhei minha lista e segui a lógica. Desses 8, qual é o mais difícil? É o Marcelo Pacheco, que era vice-presidente da RBS. Que eu fui dar uma palestra na RBS, e aí conheci ele e tal. Foi legal porque ele, quando eu fui começar a palestra, ele, cara, eu vou sair daqui 10 minutos. Não é porque eu não vou gostar da tua palestra, é porque eu tenho uma reunião, tá, pra te não achar estranho e tal. A palestra durou 1 hora e ficou até o fim. Olha aí. E aí, enfim, a gente ficou em contato e tal. Cara, eu chamei ele, falei, Marcelo, tudo bem? Tinha uma tese aqui, eu queria te mostrar Tomar um café. Te mostrar uma oportunidade de investimento e tal. Eu disse, não, me mostra aí. Não era Rinodê, né? Não. E aí, cara, eu tinha 15 slides. Quando eu tava no 10º slide, ele falou, cara, vou entrar. Me manda conta aí que eu vou... Assim? E acho que ele botou 50 ou 60 mil. Numa conversa de 20 minutos, assim. E aí eu falei, não, mas deixa eu te mostrar o resto aqui, pra onde a gente vai. Ele disse, cara, eu confio em ti. E é isso que eu aprendi. O cara, nesse estágio, ele não investe na empresa. Ele tá investindo em ti. Porque no fim das contas é sobre a tua capacidade de executar aquilo que tu tá falando, não sobre o que tu tá falando. Falar, até papagaio fala, né? E montar um PPT bonito, qualquer um monta. Só que a tua história mostra que tu é um cara que executa. Se a tua história mostra isso, todo mundo vai te dar dinheiro, cara. Porque o que mais falta no mercado é gente que executa. Tem muito falador, né? Tipo assim, não tem gente que executa. Aí, enfim, falei, o Marcelo entrou, o Guto foi o segundo. E aí o Guto falou, cara, eu vou comprar 2 cotas. Eu acho que o Guto botou 150 mil, assim, já de primeira. Eu sei que em 4 dias eu captei 650 mil. Surreal, né, cara? Aí, e alguns pediram uns 15 dias, outros 10 para depositar e tal. Só que aí eu entendi que o meu ICP de captação era um cara que... E eu entendi isso falando com os caras. Os caras tinham já uma grana guardada, tinham comprado ações, comprou casa, comprou terreno e precisava diversificar os investimentos dele. E aí eu entendi que o meu ativo de financeiro para o cara é um ativo de diversificação de investimento. Ele já tinha dinheiro seguro em outros lugares e ele ainda estava gerando mais dinheiro do que ele fazia e ele queria botar em uma coisa que fosse mais arriscada, mas que pudesse dar mais retorno, que é a startup. A startup de 10, uma sobrevive e 9 morrem. Só que essa que sobrevive dá em média 60 vezes o dinheiro que tu botou. E como é que é retorno para eles? Eles pegam um dividendo, eles esperam Existem vários modelos, né? Mas o modelo que eu aprendi, que eu fiz para todos é, cara... É bem simples, me dá o dinheiro, daqui 7 anos a gente conversa. 7 anos. Que é a média, né? Sim. De uma startup ou ser vendida ou fazer um IPO ou uma rodada maior, assim e tal.
Porque eu tinha falado com... Isso também fiz antes de falar com eles. Falei com CEOs de outras startups. E aí peguei umas 10 startups. Fui no Google lá, top 10 startups brasileiras. E aí chamei o CEO das empresas. Falei, tem 30 minutos. LinkedIn ali. LinkedIn, alguns no Facebook. Alguns eu via que o cara era... No Instagram eu via que ele era amigo de um amigo meu. Que seguia o cara, né? Sim. Daí eu chamava esse amigo meu, tu conhece fulano, eu conheço, tu me apresenta pra ele, porque eu quero mostrar minha tese aqui e tal. E aí teve 3 caras que me falaram isso. Ele falou, não dá prazo pro investidor. E se o cara, teve um até que me falou assim, se o cara vai botar 50 mil e a primeira coisa que ele te pergunta é quando ele vai ter retorno desses 50 mil, ele vai encher muito teu saco no dia a dia, porque ele precisa daqueles 50 mil. É diferente de um cara que botou para investir, né? Startup é um ativo financeiro de investimento de médio e longo prazo. Não é no outro ano que tu vai ter. E tem o lance do smart money, que é uma falácia, na verdade, né? Que o cara fala, não, vou botar 50 aqui e vou te ajudar muito no dia a dia. No dia a dia o cara não te ajuda em nada. Não é por mal, é porque o cara tem a empresa dele, tem os negócios dele. Né? É tipo assim, se tu se apertar, me liga. Que é o que eu faço com o Guto, às vezes. Cara, quero falar com tal cara, não estou conseguindo. Ou eu vou vender, por exemplo, agora a gente está vendendo um projeto para o Iguatemi, o Shopping Iguatemi, que é um contato do Guto. E aí montei toda a proposta e mandei para o Guto ver. Eu disse, o que tu acha? Ele disse, isso aqui, porque ele conhece mais o cara que eu. Então. Ele disse, isso aqui eu acho que ele vai achar ruim, o preço eu acho que tinha que apresentar de outro jeito. Aí eu modulei e tal. Isso é uma coisa que eu sempre fiz, cara. Eu sempre me preparei muito. Né? Antes do momento, né? Que é o que os atletas olímpicos falam, né? 4 anos para 10 minutos. Né? O vendedor é isso aí. Né? Tu tem que te preparar. Ontem eu cheguei meia-noite e estava lendo coisas do que eu vou entrevistar a secretária daqui a pouco. Né? Tem que me preparar, não posso chegar só achando que eu tenho talento e eu vou desenrolar. Sim. Talvez isso aconteça, mas se eu me preparar vai ser muito melhor. Né? Mais fácil. E aí, cara, captei o dinheiro e falei para os caras que era isso aí, né? O contrato de mútuo conversível de 3 anos, renovável e tal. E, claro, a cada 2 meses eu vou dando um reporte para eles da evolução do negócio. Não só da evolução, mas dos desafios. Ó, isso aqui tá ruim, isso aqui tá com problema, né? Aí a gente prometeu 1.000 assinantes no primeiro ano e a gente fechou 2.000 assinantes. Entregou o dobro. No clube aí. No Clube Tiara. Que aí é uma plataforma, né? Acabei pulando essa parte. Que segue cumprindo o propósito, que é entregar educação de qualidade por um baixo custo. Então a gente criou uma plataforma de assinatura, onde através dessa assinatura o cara tinha acesso a 100 cursos, formações, aulas, com esses mesmos caras que faziam as palestras nos eventos, davam aula e tal. E aí a gente começou... daí no final, só que aí startup tem esse problema, né? Quando tu depende muito do dinheiro de investidor, é como se tu entrasse no posto de gasolina, tu encheu o tanque, que captou o dinheiro, e tu tem que chegar até o próximo tanque, entendeu? Com gasolina ainda, senão se tu gastar o dinheiro antes, tu morre na estrada. E o meu primeiro erro quando eu captei dinheiro foi achar que eu era rico, né, cara? E aí eu comecei a fazer várias coisas sem analisar antes. Isso é um erro comum de empreendedor, assim. Cara, a caixa tá bom. Tu começa a tomar decisões com menos diligência. Tu fica mais flexível, menos chato. Cara, se der errado, a gente tem dinheiro igual, entendeu? Só que tem que lembrar da época que tu não tinha nada, né? Então, tipo, a gente contratou influenciador, pagou, sei lá, 20 pau pro cara fazer um tweet que deu 0 vendas. Coisas que eu olho e eu digo, cara, como que eu fiz isso, cara? Mas eu tinha 650 mil, entendeu? Tipo, e, claro, 100, 150 ali era pra plataforma e tinha ali captação de vendas e tal. Tinha ali um DRE bem bonitinho, mas tinha uma gordura ali, né? Então, esse foi o meu primeiro erro, assim, gastar sem diligência. Né? Porque uma coisa que eu aprendi com o professor Scott Galloway, que é o que faz um CEO, 3 coisas. Ele precisa contratar as melhores pessoas, ele precisa garantir que a empresa sempre tenha dinheiro e ele precisa pensar no futuro da empresa. Essas 3 coisas. Então, contratar as pessoas... Garantir que a empresa sempre tenha dinheiro e pensar no futuro da empresa. Isso é o que eu faço todos os dias. Eu tomo café com pessoas que eu quero contratar e que eu sei que eu não tenho dinheiro para contratar elas, porque eu fico tentando achar um jeito de trazer o cara sem só o salário. Porque às vezes é importante para o cara trabalhar com educação, por exemplo.
E aí eu vou nessa linha. Cara, olha só, me ajuda a levar a educação para mais pessoas. Agora eu não consigo te pagar o que tu quer, mas se a gente chegar nisso aqui, eu vou conseguir, me ajuda, vamos junto e tal. Ah, de 10 que tu fala, 2 tu consegue, mas é 2 que tu consegue. Porque aí quando tu consegue esses 2, o teu dia a dia fica melhor. Sim. Né? Tu tem ali os caras melhor, que nem um tá montando um time, né? Garantir que a empresa sempre tenha dinheiro, cara, é financeiro o dia inteiro. Né? Final do dia, financeiro, ó, caixa é isso, a projeção é essa, cara, preciso de ir atrás de mais X mil reais, né? Então, é uma coisa que faz parte do dia a dia, assim, não pode ser um sofrimento. Sim. Né? Faz parte, dinheiro é isso aí, cara, tem que estar ali o tempo todo olhando para isso. E pensar no futuro será que o que a gente está fazendo hoje vai ser relevante daqui 1 ano, 2? Isso não vai ser automatizado? Isso não vai ter uma percepção que é mais barato do que o que a gente faz hoje? O que eu posso fazer daqui 1 ano que eu posso cobrar o dobro do que eu cobro hoje? Isso eu aprendi com o Marcelo do Iguatemi, cara. Agora, no ano passado. Porque eu queria fazer um curso no Iguatemi dentro das lojas, um curso de moda dentro da Gucci, dentro da Louis Vuitton e tal. A aula ser lá dentro da loja e o cara dando aula sobre a marca. Era um projeto bem legal. Só que o Marcelo falou para mim assim, cara, e se a gente fizer um projeto por todo o shopping? Porque eu administro 16 shoppings. Como a gente cria um projeto para 16 shoppings? E aí, cara, esse é o poder da escala. Tu pensar em escala. Se tu não pensa em escala, provavelmente tu tá ganhando pouco dinheiro. Né? Então, assim, como tu pode fazer aquilo vezes 10? E às vezes é só tu parar um momento e pensar nisso, cara. Não é assim, claro, tu precisa se qualificar, tu precisa estudar, tu precisa estar com as pessoas, tem que estar em evento, tem todo um monte de coisa que tu tem que fazer. Mas tu tem que ter esse momento para pensar nisso. Né? Quando a gente faturou o primeiro 1 milhão, né, que é uma coisa emblemática assim, para o empreendedor e tal, eu lembro que o Guto falou, como é que a gente vai faturar 10 agora? E vários investidores que eu falava, eu mostrava para o cara o futuro, né? Eu falava, daqui 3 anos a gente vai ter um MRR de 1 milhão, por exemplo. Aí o cara, pô, do caralho. Mas como que a gente faz para ter 10 milhões de MRR? Eu não sabia responder. Que essa é a tua relação com o dinheiro no caso de investidor, entendeu? Não existe problema de dinheiro. Existe problema de boas ideias e bons projetos. Né? E isso eu aprendi no mercado. Cara, eu falo com um cara que tem 2 bi no fundo. 2 bi, sabe o que é isso? 2 bilhões de reais, cara. E aí quando eu mostro... Quantos zeros tem isso? E aí teve um desses caras que eu falei, que o cara falou pra mim assim, cara, olha só, eu vou te dar 10 milhões de reais, por exemplo, que era o que a gente tava pedindo. Eu tenho 2 bi no fundo. Olha a proporção, 2 bi e eu vou te dar 10 milhões. Se com os 10 milhões que eu vou te dar, tu chegar em 80% do que tu tá me falando, foi uma distração eu ter investido em ti. Distração. Porque esses 10 virou 40, por exemplo. Mas 40 para 2 bi realmente é uma distração, cara. É que nem chegar alguém aqui para vocês e falar, não, isso aqui custa 100 reais. E vocês estão acostumados com um ticket de 10, 20 mil. É distração. Tu vai investir num negócio, tu vai investir 100 reais para gerar 400 reais? Não vai. Né? De novo é o lance da proporção. Daí ele falou assim, se tu tivesse me pedido 20... talvez a gente consideraria. Daí eu falei, tá, então me dá 20. Daí ele falou, cara, é que tu não tem um plano para 20. Tu tem um plano para 10. Então volta e faz o plano para 20. Agora a gente está com planos bem maiores. E aí a gente começou a entender as outras fases desse jogo. Né? Não é só pedir dinheiro, mais dinheiro. Né? Tu tem que estar preparado para aquilo também. E, de novo, o cara ele precisa ver 3 coisas. Primeiro, se tem um problema muito grande no mercado, né? Tipo, muita gente tem essa dor. Segundo, se tu tem uma tese única para resolver esse problema. E terceiro, se tu é a pessoa certa para fazer isso. O cara ficou o tempo inteiro te olhando, ouvindo e pensando nessas 3 coisas. Cara, mercado de educação, no nosso caso, tem problema no mercado de educação? Muito problema. As pessoas compram curso online e não fazem. É um problema gigantesco. A gente tem uma tese única? Talvez não. A nossa tese ela é parecida com outras teses e a gente está em busca de chegar num diferencial, assim, mas a gente está crescendo. Eu sou a pessoa certa? Eu acho que sim. Porque eu tenho uma relação com a educação muito forte. Eu sou o ICP passado, lá quando eu tinha 16 anos, eu sou essa pessoa. O Brasil, a maioria das pessoas fazem só o ensino médio e depois não fazem faculdade, porque não tem dinheiro, não tem oportunidade. Então, cursos profissionalizantes acabam sendo um caminho, né, para o cara gerar uma riqueza, enfim, para crescer. Eu tenho a tese
E aí eu fico vendendo o tempo todo isso pros caras, né? E aí tem um que levanta a mão lá e fala, cara, eu acredito nisso aí. Só que aí a gente vai pra planilha e parece um negócio pequeno. Assim, né? Tipo, o ano passado eu falei com o Romero Rodrigues, do Buscapé, sabe? Fiz uma reunião com ele. E aí, cara, ele é um cara de finanças também, né? Daí ele, cara, aqui era... Falou, cara, se tudo que tu falou der certo, em 10 anos, o share vai valer 500 milhões de reais. É distração. Por quê? Porque o cara, imagina o seguinte, ele vai botar 10 milhões na tua empresa, tá? E ele tem que ter certeza que, primeiro, tu sabe o que fazer com esse dinheiro, que tu não vai torrar. Segundo, que tu sabe contratar gente boa, porque tu vai precisar contratar um monte de gente depois que tu captar os 10 milhões. Tu tem capacidade de fazer isso, tu já mostrou que tu sabe fazer isso. E eu fiz isso antes, porque eu sabia que o cara ia me perguntar. Né? E ele me perguntou, ele falou, cara, eu vou te dar 10 milhões hoje e daqui mês que vem tu tem que contratar 100 pessoas. Tu sabe fazer isso? Como tu vai fazer isso? Quem são as pessoas que tu vai contratar? Tu já tem uma lista das pessoas que tu quer contratar? E eu, caralho, cara, não tenho nada disso. Não cheguei nessa fase. Só que, de novo, peguei tudo isso, voltei pra casa e comecei a me preparar. Bom, eu tenho que ter uma lista das pessoas. Hoje eu tenho uma lista lá de 15 pessoas que eu quero contratar do mercado. E volta e meia eu tomo um café com elas, eu falo, como é que tá aí? Faço follow-up com elas, porque eu entendi que o follow-up não é só de venda comercial. Se eu não tiver gente boa, cara, trabalhando comigo, é um time, né, cara? Não adianta ter um craque só, tem que ter todos craques. Né? E aí tu vai ganhar os jogos daí, naturalmente, né? Isso vai acontecer. E ao mesmo tempo, o cara ele precisa entender se tu sabe administrar esse dinheiro. Tipo assim, meu fluxo de caixa no ápice foi 50 mil. Tipo, o máximo de dinheiro. Aí eu vou botar 10 milhões na tua conta? Tu não sabe o que fazer com o dinheiro, cara. Tu não sabe o que significa 10 milhões. Tu tá querendo pular muito rápido. Né? Por isso que existem rodadas de investimento. A rodada Anja de 500 a 600 mil, a rodada ali Seed, Pré-Seed, 1 a 2 milhões, 5 a 10 e assim vai. Até a Alice, que é a startup de um dos nossos investidores, que captou 560 milhões. Uma rodada série E, se eu não me engano. Tem 1.000 funcionários e tal. Só que isso também, cara, ultimamente eu venho... Pena que o nosso tempo está acabando, né? Mas é uma coisa que eu venho refletindo, que nessa visão capitalista que a gente acaba tendo no dia a dia, um dos investidores me falou, ele falou, cara, olha só, olha como é a tua vida hoje e vou te mostrar como vai ser a tua vida quando tu captar 100 milhões de reais. Eu vou te ligar todos os dias e vou encher teu saco, cara. Porque com grandes poderes, grandes responsabilidades, né? Então, tu precisa entender o que tu quer. Tu quer isso aqui? Tu quer ter 1.000 funcionários? Tu quer ter um jurídico lá que vai ter todo dia te dizendo, esse cara aqui nos processou, esse aqui a gente tem que fazer acordo, esse aqui não sei o quê, o aluguel não sei o quê. É essa vida que tu quer ter? Porque a gente, principalmente na nossa infância, a gente tinha um modelo de sucesso, né? Sucesso é ter dinheiro. Ter carro, ter casa, ter empresa, ter um monte de funcionário. Tanto que a gente mede, muitas vezes tu fala com o cara, não, a empresa do cara é grande, tem 100 funcionários. Tu mede o tamanho da empresa pela quantidade de funcionários que o cara tem, né? Então, acho que hoje a gente está nesse momento também de pensar sobre isso. Qual é o tamanho que tu quer ter, né? Porque, cara, ser o Zuckerberg é difícil, cara. Tu acha que é fácil ser ele? Deve ser muito difícil. Porque, claro, tem muitos a pressão que esses caras sofrem, cara. Claro, não tô dizendo que ele é um coitadinho, entendeu? Mas tu tem que fazer uma autocrítica de tu entender se tu é o cara para chegar nesse nível. Por mais que tu tenha... eu vou conseguir, eu vou e tal. Mas eu acho que tu tem que cuidar para não pular essas etapas, sabe? Tipo, hoje eu consigo falar com esses caras porque eu estudo muito, cara. Eu ouvi todos os podcasts do Romero. Mais de 60. Tem no Spotify. Todo dia eu ia caminhar 40 minutos, fazer o meu exercício e botava um podcast dele lá. Aí eu parava, ele falou isso aqui é importante. Aí o Edson Rigonati também, que é um dos principais investidores do Brasil, que investiu na RD, inclusive, que é a Astela, né? Cara, o cara tem 100 episódios lá. E aí eu escuto todos. Tô no carro vindo aqui para entrevista com vocês, eu ouço podcast, eu não ouço música. E aí eu fico aprendendo ali, né? E essa é uma forma que isso foi o que me ajudou a chegar nesse conhecimento e de poder fazer isso. A gente fez 3 rodadas de investimento já captou 3 vezes. E agora a gente está indo para uma rodada grande de fundos, assim, e a gente está analisando também com quem que a gente quer casar, né? Porque um fundo, depois que ele entra, dificilmente ele sai. Né? E normalmente ele dobra a aposta, né? Então, tipo assim, tu botou 10 mil, o cara tá indo mal, ele bota mais 10 para não quebrar, né? E aí tu não tem mais problema de dinheiro, tu tem problema de crescimento,
como tu vai fazer para crescer. Né? Porque parece que, não, crescer é comigo, deixa comigo. Você tem dinheiro. E, cara, é o que eles falam: a planta morre com pouca água e com muita água. A gente já tá chegando no finalzinho. 5 minutos. Eu preciso fazer algumas perguntas rápidas, mas antes eu só queria uma pergunta que eu precisava fazer. Qual que é o momento que chega no M&A que a gente busca agora? Você captou vários investimentos e agora eu busco empresas para poder fazer M&A e captar elas agora. Tu diz eu comprar empresas? Exato. Cara, eu olho para a gente analisa algumas empresas e vê se aquela empresa, primeiro, tem fit cultural com a gente, né? Acho que é a primeira coisa que a gente analisa. Se o cara faz muito melhor uma coisa que a gente faz muito pior, né? E se o cara tem uma base realmente engajada. Né? No nosso caso, é uma coisa que conta muito. Assim. É muito mais essas coisas do que o dinheiro. Porque o dinheiro tu vai no investidor, entendeu? Sim. Tu fala, eu quero comprar de buy porque os caras são muito foda numa coisa que a gente é muito ruim. E eles têm vários clientes que a gente quer ter. É menos sobre o que tu fatura. E mais sobre o teu processo, o teu jeito de trabalhar, o quanto tu pode agregar, de fato, no meu negócio. Porque não adianta, é que nem um time de futebol, cara. Não adianta tu trazer uma estrela que só vai dar problema no vestiário, entendeu? Sim. E o cara, olha, quem é colorado, o Valência, aí tá quem diria que ele tá no banco de reserva, né, cara? E é um cara, tipo, um dos melhores jogadores do mundo, né? Então, a gente analisa dessas formas e a gente vai tomar café com os caras daí, né? E aí, tipo, eu já fiz alguns cafés desses e falei, cara, eu não chego falando que eu quero comprar a tua empresa, né? Eu falo, cara, me fala o teu momento aí, como é que tá e tal. Eu falo do meu e aí eu falo, cara, a gente tá com uma oportunidade com alguns investidores de fazer M&A com algumas empresas. Pô, admiro. E tem essa coisa, admiro a tua empresa, entendeu? Sim. Te admiro. A gente convive há tanto tempo, pô, admiro, cara. Porque tu tem que pensar que é um cara que tu vai trabalhar no dia a dia com esse cara, entendeu? Sim. Tu quer trabalhar no dia a dia com esse cara, sabe? Acho que isso também... Porque a gente sempre olha o dinheiro o tempo todo, né? Mas no fim das contas, o que quebra a empresa não é o dinheiro, cara. É a relação entre as pessoas. Quanta empresa que comprou outra empresa, a empresa sumiu. Porque não teve fit cultural, os caras, né, cada um pensava de um jeito e tal. Então, o M&A, ele daria um podcast só sobre isso. Até posso vir outro dia. Tem vários pontos que a gente pode fazer. A gente tem que vir uma tarde inteira aí, fazer que nem o Flow, fazer de 3 horas. Faz uma churrascada já no estúdio já, né? Eu tenho uma pergunta e a gente finaliza. Quem hoje são os concorrentes do Share? Cara, a gente não tem assim um concorrente direto, mas a gente tem grandes empresas que fazem um grande trabalho parecido com nós. Assim, a Plugcitários é uma empresa muito grande e que domina a parte de social media, assim, né, de curso, treinamento para social media. Nessa visão profissionalizante, o Senac, o Senai acaba competindo um pouco com a gente na visão profissionalizante, assim, né? Na visão de plataforma de assinatura, o Novo Mercado, acho que tem também uma base muito parecida com a nossa, assim. A Conquer também era, mas acabou saindo do jogo agora, né? Porque foi comprado e tal. Não foi pelo valor que anunciaram. O Release aceita tudo, né, cara? Mas eu digo assim que, e de verdade, isso que eu vou falar não é demagogia, cara. Quando tu acredita muito no que tu faz e tu acha que o que tu faz ajuda as pessoas, tu tem aliados, assim, tu não tem concorrente, cara. Tipo, o Plugcitários mesmo, pô, eles pegam muito dinheiro do meu dinheiro, mas eu adoro o que eles fazem, cara. E eu acho que quanto melhor eles fizerem o que eles fazem, mais eu vou me puxar pra fazer melhor o que eu faço. Sobe a régua. E mais gente vai ter acesso à educação. Então, assim, de novo o lance do propósito, assim, sabe? Tem lugar pra todo mundo, né? Eu já tive conversas com eles de compra e eles, cara, a gente, né? O Erickson, pô, super amigo, assim, e tal. E eles não tinham interesse nem de começar a conversa, assim, e tal. Porque, enfim, os caras estão super bem. E eles chegaram num teto, imagino eu, né? Não tenho essa informação verídica. Que pra eles tá bom, cara. Né? Que acho que é isso também, né? Então, concorrente direto, assim... E alguns serviços a gente não tem concorrente. Tipo, curadoria, por exemplo. Sim. Praticamente não tem concorrente. Coisa boa. Cara, eu tô... Vai estar Tá feliz? Tô bem feliz. Pô, Rafa, te agradeço estar aqui com a gente. Antes de eu te conhecer, eu tive um plano de 6 meses antes para te conhecer. Que legal. O Patrick, ele me acompanha. O que eu faço? Eu tenho papéis e eu tenho pessoas no centro desses papéis e eu monto ciclos para poder pessoas que me levam a pessoas que me levam a outras pessoas. Então, desde sempre eu fiz isso.
E ter conseguido chegar pra gente poder conversar, chegado em eventos, a gente poder estar junto, é uma conquista dentro disso, de um processo que eu penso que a conexão, ela é um processo. Claro. A gente Eu tem falo que- que eu tô no mercado de relacionamento, cara. Tem Isso aí. que ser isso, a gente tem que valorizar essa conexão. Eu te agradeço muito por estar aqui, te agradeço por tudo que você ajuda a gente. Demais. E, poxa, Rafa, é incrível. A gente, inclusive, é cliente do Share e vai estar aqui embaixo o link para você poder Olha ser aí, cliente do assine Share. o Clube Share. Tá? É, nós somos Me clientes. ajude a chegar a ficar milionário. Tá na meta. E é isso, Patrick, Isso né? aí. Coisa boa, só impactado. Muito, muito impactado. Uma aula, de fato, de novo, né? Eu que agradeço, cara. Obrigado aí. Parabéns pelo trabalho de vocês. Sigam consistente que tudo vai acontecer, cara. Pra Amém. mim, essa é a fórmula, né? Tu não parar, cara, né? Às vezes me perguntam qual a minha maior habilidade. Cara, é nunca ter parado. Eu só faço. Vou fazendo. Porque aí no caminho, cara, tu mesmo vai evoluindo, tu vai amadurecendo, tu vai entendendo o que tu quer fazer, o que tu não quer fazer, como as coisas funcionam, qual é o tempo que as coisas levam para acontecer. Tem coisa que leva muito tempo, cara, né? Que nem a gente estava falando aqui antes de chegar, tem um cliente lá de São Paulo, o cara é gigante. O contrato dele é gigante, mas demora 4 meses, cara, pra falar. E é 4 meses, assim, falando todo dia. O contrato pra cá, ajusta isso aqui, aí faz isso aqui, faz... Arará. Há 5 anos atrás eu não teria capacidade de atender um cliente desse, porque eu não tinha conhecimento pra fazer isso. E pra te acelerar o conhecimento, cara, hoje é muito fácil, né? Tu tem um podcast, um monte de gente muito boa. Os fundos de investimento, praticamente todos têm podcast. Mas, por exemplo, o Astela Playbook, para mim, cara, é um MBA que eu pagaria para poder ouvir. Porque o cara entrevista fundadores de startups que eles investiram, né? E o cara conta ali toda a trajetória, como foi chegar nos investidores, como foi captar o investimento e tal. Então, acho que hoje dá para acelerar, mas tu tem que ter disciplina. E isso é muito difícil. Acho que é uma das coisas mais difíceis da vida, assim, é tu ter disciplina. Para tudo, né? Disciplina para... No meu caso, agora eu tô com um desafio de disciplina da academia. Cara, é uma tortura. Eu odeio academia. É uma tortura. Eu tô indo algumas vezes, aí quando eu saio, os caras, ei, tá gostando? Claro que não, cara. Eu odeio ir na academia, mas eu sei que eu entendi que eu tenho que ir. O meu médico me explicou racionalmente, eu vi que se eu não for, eu vou viver menos, provavelmente vou viver mal, né? Sim. Então, pô, tô indo na academia, mas é muito difícil ter disciplina, cara. Tu ter disciplina de ver tua família, de tirar um tempo pra curtir. A gente que vive nesse looping de trabalho e tal, a gente acha que tem que estar trabalhando o tempo todo, só que isso eu demorei pra entender também. Cara, se eu ficar trabalhando o tempo todo, eu vou estar sempre meia fase, assim, né? Se eu descansar ali 2 dias, não pensar em trabalho, realmente passear, sair pra comer alguma coisa, ir no futebol, sei lá, no outro dia eu tô 100%. Cara, e se eu 50% tô virando, imagina 100%, cara. Imagina um homem sem. Então, Imagina. enfim, venho aí outro dia com mais tempo, desculpa que hoje foi Não, corrido. sensacional. Mas continuem aí, cara, que vocês estão no caminho e gente trabalhadora sempre vai crescer, cara. Vamos fazer Essa uma é- série de vários episódios do Rafa. Esse é Uma uma minissérie. temporada dele. Exato, temporada, Rafa. Rafa, obrigado. Galera que tá assistindo, curta, comenta, compartilha. Tá aí embaixo todos os links aí do Share. Assine o Clube Share. Também estamos deixando o link do podcast aula. Sensacional. Um MBA para vocês aprenderem muito. E conta com a gente. Tamo junto, galera. Até mais. Valeu.